João Wesley, o pregador que acendeu o fogo da conversão. Imagine uma Inglaterra cinzenta, fria, mecanicista. Estamos no século XVIII, na era da Revolução Industrial, e as cidades estão inchadas de pessoas que trabalham 16 horas por dia em fábricas escuras, barulhentas, perigosas. Crianças de 8 anos operando máquinas que lhes cortam os dedos. Mulheres com os pulmões destruídos pela poeira das fábricas. Homens envelhecidos aos 30 anos pelo trabalho brutal. A igreja anglicana oficial é formal, ritualística, distante. Um código de etiqueta religiosa reservado para a elite, para os que têm terras e títulos. É uma religião de bênção social, de manutenção de status quo, de resignação dos pobres à sua sorte. Mas para os operários, para as mulheres lavadeiras, que começavam seus dias às 4 da manhã, para os meninos que trabalhavam nas minas desde o amanhecer até a escuridão, a igreja não oferecia nada além de condenação e distância. O clero falava de um Deus que os havia colocado em sua posição na sociedade, e que lutar contra isso era lutar contra a vontade divina. A religião era usada como ferramenta de controle, como justificativa para a exploração. E foi nesse contexto sombrio, nesse momento de desespero social e espiritual, que nasceu João Wesley, em 1703, em Epworth, na Inglaterra. Um homem que mudaria não apenas a religião, mas a própria estrutura social de seu tempo, e deixaria um legado que continua reverberando 320 anos depois. A infância de Wesley foi moldada por um evento que poderia tê-lo matado. Um evento que sua mãe interpretaria como divino propósito. Quando João tinha apenas 5 anos de idade, a casa de sua família pegou fogo. Não era um fogo pequeno. Era um incêndio catastrófico que consumia a casa enquanto a família dormia. João estava dormindo no 2º andar, enquanto as chamas se espalhavam pelos corredores, consumindo tudo. Seu pai, Samuel Wesley, que era pastor anglicano, estava fora de casa naquela noite. Sua mãe, Susanna Wesley, conseguiu sair com alguns filhos mais velhos, mas João estava preso no 2º andar. Ele corria de quarto em quarto desesperadamente, procurando por uma janela, enquanto o fogo se aproximava cada vez mais, enquanto o calor se tornava insuportável. As pessoas do lado de fora gritavam. O pânico era total. E então, quando parecia que tudo estava perdido, alguém que estava do lado de fora da casa viu a cabeça pequena de João em uma janela alta, silhueta contra as chamas. Ele gritou, atraiu atenção e conseguiu erguer uma escada. João foi puxado para fora, literalmente segundos antes do teto desabar, no local exato onde estava. Sua mãe, Susanna Wesley, interpretou esse evento como um sinal de Deus. Ela declarou publicamente que seu filho havia sido marcado, que Deus havia salvado sua vida para um propósito especial, que João havia sido literalmente tirado do fogo para fazer algo extraordinário neste mundo. Essa convicção moldaria cada decisão que Wesley tomaria dali em diante. E isso não era simplesmente superstição maternal. Susanna Wesley era uma mulher de profunda fé, mas também de inteligência aguçada. Ela tinha convicções teológicas bem desenvolvidas, e essa convicção inicial de que seu filho tinha um chamado especial nunca a abandonaria. Susanna Wesley era não apenas uma mãe amorosa, era uma educadora extraordinária para sua época. Uma mulher que estava décadas à frente de seu tempo em compreensão de educação infantil. Em uma época em que educação formal para meninos era privilégio de poucos filhos de elite e para meninas era praticamente inexistente, Susanna criou um currículo acadêmico rigoroso em casa. João e seus 10 irmãos receberam educação que rivalizava com as melhores escolas da Inglaterra. Ela ensinava latim, grego, hebraico, filosofia, teologia. Mas não era apenas educação intelectual. Susanna Wesley tinha um horário específico para cada criança. Tempo para educação acadêmica, tempo para oração, tempo para reflexão, tempo para trabalho manual. Ela ensinava que a fé não era sentimento vago flutuante. Era prática disciplinada, hábito cultivado diariamente, vida estruturada com propósito e intenção. Cada dia tinha sua estrutura. Cada momento tinha seu propósito. Essa metodologia de vida disciplinada penetraria absolutamente tudo que Wesley faria mais tarde em sua vida ministerial.
João foi para Oxford com bolsa de estudos, o que era extraordinário para alguém de sua origem social e background familiar. Era uma realização notável. Lá, ele se destacou academicamente. Era um estudante brilhante, ganhava prêmios, impressionava seus professores. Mas algo mais profundo estava acontecendo simultaneamente em seu espírito interior. No final dos anos 1720, quando Wesley tinha cerca de 25 anos, ele estava completamente imerso em angústia espiritual profunda. Havia lido os escritos dos santos primitivos, dos místicos cristãos medievais, dos reformadores protestantes, e começou a questionar radicalmente se sua própria fé era real, genuína, transformadora. Ele havia sido ordenado na igreja anglicana alguns anos antes. Tinha títulos impressionantes. Tinha posição respeitável. Mas por dentro, sentia-se vazio, oco, como se faltasse algo fundamental em sua vida espiritual. Tinha segurança profissional, mas insegurança espiritual. E essa insegurança o atormentava dia e noite. Wesley começou então a praticar uma disciplina espiritual extrema, quase ascética. Jejuava regularmente, frequentemente comia apenas pão e água. Dormia no chão, passava horas em oração, frequentemente gemendo sob o peso de sua própria culpa percebida. Seus colegas em Oxford pensavam que ele era excêntrico, até mesmo louco. Alguns o maldiziam por ser muito rigoroso. Chamavam seu grupo de amigos de The Holy Club, o Clube Santo, porque se reuniam regularmente para discussões teológicas aprofundadas, para disciplina espiritual rigorosa, para accountability mútua. Era uma comunidade de busca espiritual genuína, mas também de angústia. Eles estudavam a Bíblia sistematicamente, praticavam oração contemplativa, visitavam prisioneiros, serviam pobres, mas havia uma qualidade de desespero em tudo isso. Mas aqui está o detalhe crítico que define a vida de Wesley neste período. Ele estava procurando por um tipo de segurança que nenhuma disciplina humana poderia fornecer. Ele estava tentando se justificar perante Deus através das obras, através da rigorosidade de sua vida, através da pureza de suas intenções. Era a mesma armadilha espiritual profunda que havia atormentado Martinho Lutero séculos antes. Lutero havia passado pelo mesmo ciclo: horas em confissão, desespero, tentativa de ganhar favor divino através de esforço humano. E assim como Lutero, Wesley ainda não havia compreendido a graça. Ainda não havia compreendido que a salvação não era algo a ser ganho, mas algo a ser recebido. Era um conhecimento intelectual para Wesley. Ele tinha lido sobre isso em teologia protestante, mas não era experiência viva. Não era realidade transformadora em seu coração. E então, em 1735, Wesley recebeu uma oportunidade que ele acreditava que mudaria tudo. Um bispo anglicano respeitado o convidou para ser missionário na Geórgia, na América do Norte. Wesley aceitou imediatamente, imaginando que naquela terra selvagem e distante, naquela fronteira onde havia menos estrutura social estabelecida, poderia finalmente encontrar a pureza espiritual que buscava, que poderia fugir de si mesmo através do serviço sacrificial nos confins do mundo. Viajou para a América cheio de esperança e determinação espiritual. Mas a experiência na Geórgia foi desastrosa, um fracasso completo e humilhante. Wesley não entendia a cultura americana, não conseguia conectar com as pessoas da fronteira. Ele era muito rígido, muito formal para uma sociedade que buscava pragmatismo e informalidade. Suas predições de domingo eram muito longas, muito teológicas, muito distantes dos problemas reais das pessoas. Além disso, envolveu-se em um escândalo romântico complexo e confuso com uma mulher da comunidade chamada Sophia Hopkey. Os detalhes exatos são obscuros e contestados, mas basicamente Wesley recusou dar comunhão a ela em uma ocasião, o que a ofendeu profundamente, e isso criou uma controvérsia que minou seu ministério. Retornou à Inglaterra derrotado, humilhado, com a profunda convicção de que havia desperdiçado sua vida, que havia fracassado em seu chamado missionário. Tinha 35 anos e sentia-se espiritualmente nulo, pessoalmente fracassado. Aqui está a verdade que poucos entendem sobre Wesley. Ele passou por depressão profunda e genuína, por dúvida severa sobre sua fé,
por desesperança real e existencial. Não era uma jornada de fé tranquila e ascendente. Era uma luta titânica entre o que acreditava que deveria ser e a realidade perturbadora de quem realmente era. E então, aconteceu algo extraordinário que mudaria tudo. A data era 24 de maio de 1738. Wesley estava em um encontro de oração em uma casa simples em Aldersgate Street, em Londres. Não era um evento especial. Não havia expectativa particular. Apenas um pequeno grupo de pessoas reunidas para oração e discussão espiritual. Um homem estava lendo o prefácio de Martinho Lutero, escrito para a Carta de Romanos. Eram essas mesmas palavras, essas mesmas ideias, que haviam transformado Lutero 3 séculos antes. Enquanto Wesley ouvia aquelas palavras sobre justificação pela fé, sobre confiança em Cristo, sobre o poder da graça que não é conquistado, mas recebido, algo aconteceu profundo em seu coração. Não foi uma emoção arrebatadora e desordenada. Não foram visões dramáticas ou vozes místicas. Foi algo muito mais tranquilo, mas muito mais poderoso. Foi compreensão. Foi clareza. Wesley percebeu, talvez pela primeira vez de verdade genuína, que não precisava merecer a salvação. Ela não era uma conquista. Já havia sido concedida. Já estava disponível. Não através de sua disciplina extrema. Não através de suas obras sacrificiais. Não através de sua pureza e rigor. Através de Cristo. E apenas através de Cristo. Ponto final. Tudo o que ele precisava fazer era receber. Mais tarde, Wesley escreveria sobre aquele momento com uma simplicidade tocante. Senti meu coração estranhamente aquecido. Confiei em Cristo, apenas Cristo, para minha salvação. E uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado meus pecados, sim, os meus, e me havia salvo da lei do pecado e da morte. Essa era a experiência de conversão que ele havia procurado durante toda a sua vida adulta. Essa era a certeza que o havia iludido. Essa era a realidade que havia estado lendo sobre, mas nunca verdadeiramente experimentado. Essa experiência transformou Wesley completamente. Mas aqui está o aspecto notável. Não o transformou em alguém que recuou da vida ativa, que se retirou para a contemplação monástica, que se tornou passivo. Fez exatamente o oposto. Wesley estava agora liberto da paralisia do perfeccionismo espiritual. Agora podia agir sem a carga de tentar ganhar favor divino. Agora podia servir não porque precisava provar algo, mas porque havia experimentado graça e queria compartilhá-la. Agora podia pregar com autoridade genuína porque havia vivenciado a transformação que pregava. E aqui é onde a história fica verdadeiramente extraordinária e revolucionária. Wesley começou a pregar, não nas igrejas anglicanas formais e estabelecidas, mas ao ar livre, em praças públicas, em campos, em qualquer lugar onde pessoas se reunissem. Ele, que tinha educação de elite, que havia estudado em Oxford, que era parte do establishment eclesiástico, começou a dirigir-se aos operários, às mulheres lavadeiras, aos meninos das minas, às pessoas que a igreja havia efetivamente descartado. Era escandaloso. Era inédito. Era contra as regras da igreja anglicana. Mas Wesley sentia a urgência do evangelho. Sentia que a mensagem de graça que havia experimentado não era para ser mantida dentro de edifícios elegantes. Era para ser proclamada nos campos abertos, onde os pobres podiam ouvi-la. E as pessoas vinham. Viavam em números assombrosos. Dezenas de milhares. Multidões que não cabiam em igrejas. Wesley descobriu que o evangelho, quando pregado com autenticidade, convicção e clareza, tinha poder para transformar vidas de forma radical. Homens que eram alcoólatras viciados deixavam a bebida completamente. Mulheres que viviam em prostituição e degradação encontravam dignidade e novo propósito. Famílias que viviam em desesperança completa encontravam esperança e sentido. O que Wesley chamou mais tarde de conversão instantânea, ou experiência de conversão. Um momento transformador onde a pessoa sentia visceralmente a presença e o perdão de Deus, onde havia certeza de mudança espiritual. Era real. Era observável. Era documentado. Transformava vidas de forma duradoura.
Mas Wesley não era apenas um pregador emocional. Era um homem de método rigoroso, de organização sistemática. Enquanto seus contemporâneos evangélicos frequentemente esperavam que uma experiência emocional única, em um avivamento, transformaria pessoas permanentemente, conversão rápida, mas sem estrutura posterior, Wesley entendia profundamente que a fé era um processo contínuo de transformação, não um evento único. Criou um sistema de classes. Pequenos grupos de 10 a 12 pessoas que se reuniam semanalmente para accountability mútua e disciplina espiritual. Cada membro tinha que contar honestamente sobre suas lutas, suas tentações, seus fracassos, suas vitórias. Havia um líder de classe, frequentemente uma mulher ou alguém sem educação formal, mas com autoridade espiritual genuína conquistada através de maturidade. Esse era um conceito absolutamente revolucionário para o tempo. Wesley entendia que as pessoas precisavam de comunidade, de estrutura, de companheirismo na jornada de fé. Não era suficiente ter um momento emocional no avivamento. Tinha que haver estrutura contínua, relacionamento contínuo, transformação gradual e processual. Ele também criou o que chamou de Conferência Metodista. Reuniões anuais onde os pregadores se reuniam, discutiam teologia profundamente, corrigiam uns aos outros, se mantinham mutuamente responsáveis. Era uma estrutura de liderança verdadeiramente democrática e participativa. Wesley mesmo viajava continuamente por toda a Inglaterra, depois pela Escócia, depois para a Irlanda. Viajava a pé, a cavalo, de carroça. Seus diários mostram registros de dedicação quase inumana. Viajei 40 milhas, preguei 3 vezes, visitei doentes. Isso não era apenas atividade frenética, era missão com propósito claro e convicção profunda. Frequentemente, pregava ao amanhecer para operários antes de irem ao trabalho. Depois, pregava durante o dia. E à noite, havia reuniões em casas. Viajava em condições climáticas brutais. Levou quedas de cavalo. Sofreu ataques de multidões hostis. Foi perseguido por clérigos que viam seu movimento como ameaça, mas continuava incansavelmente. Uma dimensão importante de Wesley, que frequentemente é negligenciada quando se estuda a história da religião. Ele não era apenas um pregador de conversão pessoal. Ele também era um reformador social profundo. Não apenas pregava a conversão pessoal dos corações, pregava contra a escravidão quando isso era profundamente impopular na sociedade inglesa. Escreveu e falou extensivamente sobre condições de trabalho brutais dos pobres. Argumentava com consistência que a fé cristã deveria transformar não apenas almas individuais, mas estruturas sociais. Defendia a educação para pobres. Criou instituições de educação. Sua famosa frase que resumia sua visão era: "Faze todo o bem que puderes, por todos os meios que puderes, em todos os lugares que puderes, por todo o tempo que puderes, a todas as pessoas que puderes, enquanto puderes." Essa era uma chamada tanto para evangelismo pessoal quanto para justiça social tangível. Era uma visão holística de transformação. Wesley também foi um escritor prolífico extraordinário e um editor de brilho. Publicava sermões regularmente, escrevia comentários teológicos sobre livros bíblicos, produzia tratados sobre questões teológicas contemporâneas. Compilou um inário que se tornou central para a adoração metodista. Não simplesmente himnologia tradicional, mas hinos novos que refletiam a teologia metodista. Seus hinos não eram apenas teologia em verso. Eram poesia que pegava nas verdades teológicas complexas e as tornava acessíveis, memorizáveis, profundamente transformadoras. Muitos dos hinos mais amados do protestantismo, através dos séculos. O amor de Jesus Cristo nos constrange. Cântico de graça maravilhosa. Jesus, meu Jesus, vieram da pena de Wesley e seus colaboradores. Esses hinos foram cantados por gerações de cristãos em língua inglesa e além. Wesley nunca se separou formalmente da igreja anglicana estabelecida. Permaneceu pastor anglicano, ordenado até sua morte. Mas ele havia criado, efetivamente, um movimento dentro da igreja, o movimento metodista. Seus pregadores viajavam de cidade em cidade. Sua rede de classes crescia exponencialmente.
Suas conferências anuais se tornavam cada vez maiores e mais influentes. Era uma estrutura paralela que funcionava quando a igreja oficial era indiferente ou hostil aos pobres. E o povo vinha. Especialmente os pobres, os marginalizados, aqueles que a igreja oficial havia esquecido e descartado. Os operários das fábricas. As mulheres exploradas. Os meninos das minas. Pessoas cujas almas a igreja estabelecida não havia sequer reconhecido que possuíam. Wesley casou-se com Molly Vazeille, esposa de um comerciante que havia morrido alguns anos antes. Molly tinha filhos de seu casamento anterior. Não foi um casamento tranquilo ou feliz. Molly estava ciúmes dos viagens constantes de Wesley, de seu foco obsessivo no ministério que deixava pouco tempo para a vida familiar. Havia tensão persistente. Eventualmente se separaram, embora nunca se divorciassem formalmente. Foi uma tragédia pessoal para Wesley. Ele amava sua esposa, mas sentiu compelido por seu chamado. A escolha entre família e ministério era devastadora. Apesar das dificuldades pessoais imensuráveis, Wesley continuou seu trabalho incansavelmente. Aos 75 anos, ainda estava viajando regularmente. Aos 80 anos, ainda estava pregando. Ainda estava visitando igrejas. Ainda estava inovando em metodologia pastoral. Sua energia era lendária. Pessoas que viajavam com ele ficavam exaustas enquanto Wesley continuava incansavelmente. Sua rotina diária era estruturada. Despertava às 4 da manhã, passava tempo em oração e leitura até às 5:30. Depois, viajava ou pregava. À noite, havia reuniões e conferências. Dormia poucas horas. Comia simples. Vivia frugalmente. Cada momento da vida estava dedicado ao trabalho do ministério. Quando João Wesley morreu, em 1791, aos 88 anos, ele havia transformado o cristianismo de formas que continuam reverberando hoje. Ele deixou um movimento de centenas de milhares de pessoas em toda a Inglaterra e Irlanda, além de comunidades metodistas que havia ajudado a fundar na América do Norte. A Igreja Metodista que ele inspirou se tornaria uma das maiores denominações protestantes do mundo, com milhões de seguidores. Mas mais importante que números estatísticos, Wesley deixou um modelo de fé. Ele mostrou como a fé cristã poderia ser simultaneamente rigorosamente teológica e profundamente emocional e autêntica. Como poderia ser estruturada e organizada, mas viva e dinâmica. Como poderia transformar indivíduos através de experiência espiritual genuína e também confrontar injustiça social tangível. Wesley criou um movimento que era democrático no seu próprio núcleo e estrutura. Lideranças emergiam da base, não apenas da elite educada. Leigos pregavam com autoridade. Mulheres lideravam grupos de classe e exerciam influência espiritual genuína em uma era quando mulheres tinham essencialmente nenhuma autoridade pública. A palavra de Deus era acessível em linguagem comum, em linguagem que o povo falava diariamente. Não havia hierarquia intocável. Havia prestação de contas. Havia transparência. A vida de Wesley nos ensina algo absolutamente crucial sobre o que significa fé cristã genuína. Ela não é estática ou imóvel. Ela não é apenas emoção arrebatadora ou apenas disciplina fria e calculada. Ela é um processo contínuo de conversão, de transformação, de crescimento, de aprendizado. Wesley aos 35 anos era fundamentalmente diferente de Wesley aos 50 anos, que era diferente de Wesley aos 80 anos. Ele aprendia, adaptava, crescia. Mudava de opinião sobre alguns pontos quando a evidência o convencia. E através disso tudo, através de todas essas mudanças e crescimentos, ele permanecia profundamente fiel àquele momento em Aldersgate, quando seu coração foi estranhamente aquecido, quando compreendeu que tudo se tratava de graça divina, de confiança radical em Cristo, de recebimento em vez de conquista. Que o fogo que Wesley experimentou em Aldersgate ilumine seu próprio caminho e seu próprio coração hoje. Que você compreenda e sinta visceralmente que a fé cristã não é sobre perfeição impossível. Não é sobre ganhar a aprovação de Deus através de obras que nunca serão suficientes. Não é sobre angústia e desespero.
É sobre confiança radical. É sobre receber graça que você não merece e que não pode conquistar. É sobre experiência transformadora do perdão divino. E que você, como Wesley, dedique sua vida não apenas à transformação pessoal de sua própria alma, mas ao serviço genuíno e sacrificial aos outros. Que você veja os marginalizados como Wesley os via. Que você sirva os pobres não por obrigação, mas por compaixão genuína. Que seu coração seja aquecido pelo Evangelho e que esse calor transforme absolutamente tudo que você toca. Que você seja um Wesley em seu próprio contexto e seu próprio tempo. Se essa história de transformação pessoal e impacto social tocou profundamente seu coração, se você se inspirou com a coragem extraordinária de João Wesley em servir aos marginalizados e desprezados, em criar estruturas comunitárias que transformaram gerações, em permanecer fiel ao Evangelho, através de uma longa vida inteira de sacrifício e serviço, eu sinceramente te convido a fazer 3 coisas agora mesmo. Neste momento, enquanto você ainda está inspirado, primeira, dê um like neste vídeo. Seu apoio e engajamento nos motiva profundamente a trazer mais histórias inspiradoras e desafiadoras como essa para você e para nossa comunidade. Segunda, se inscreva no nosso canal agora, porque amanhã traremos outro herói da fé, outra pessoa extraordinária que também transformou seu mundo através de coragem genuína, convicção inabalável e graça radical. Você não quer perder essas histórias que podem transformar sua própria jornada espiritual e pessoal de formas que você ainda não consegue imaginar. E terceira, compartilhe este vídeo com alguém que você acha que realmente precisa ouvir essa mensagem sobre o poder transformador da graça, sobre comunidade genuína, sobre dedicação incansável ao chamado de Deus, sobre sacrifício servil. Compartilhe com alguém que está em angústia espiritual. Compartilhe com alguém que está procurando. Compartilhe com alguém que precisa saber que Deus não é distante. João Wesley dizia com convicção: "O mundo é minha paróquia." Então, deixe-me lhe fazer a pergunta profunda que ele também faz para cada um de nós. Qual é sua paróquia? Onde Deus está chamando você, especificamente, a levar transformação, justiça, evangelismo e o Evangelho em seu próprio tempo e contexto? Qual tipo de fogo, qual tipo de aquecimento do coração que Wesley experimentou você está buscando em sua própria vida? Qual é o seu Aldersgate? Qual é o seu momento de transformação pessoal? E como você vai permitir que essa transformação flua através de você para transformar outros? Obrigado genuinamente por estar aqui conosco nesta jornada extraordinária através da história da fé cristã e das vidas daqueles que realmente viveram o Evangelho. Que Deus o abençoe abundantemente hoje, em cada momento. Que Ele aqueça seu coração com a mesma graça imerecida que aqueceu o coração de João Wesley naquela noite em Aldersgate. Que você seja instrumento de transformação em seu próprio tempo, assim como Wesley foi em seu tempo.